Olha só, gente. A gente começa agora a falar sobre o processo legislativo das espécies legislativas. Emenda, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória. Então, vamos ver esses processos de espécies legislativas, de espécies normativas. Bem, primeiro é a emenda à Constituição. Vocês provavelmente viram um pouco desse processo em Constitucional 1, né? Quando vocês viram o Poder Legislativo reformador, Poder Legislativo não, Poder Constituinte Reformador, desculpa. Quando vocês viram o Poder Constituinte Reformador. Gente, o que é a emenda à Constituição? A emenda à Constituição é uma alteração na Constituição vigente, que pode ser por meio de uma inserção, você vai incluir um artigo novo, incluir um instituto novo, incluir alguma norma nova. Pode ser por meio de uma retirada, você vai excluir, revogar uma norma que pode ser originária, pode ser fruto de uma outra emenda, você vai revogar uma norma constitucional. Ou por meio da modificação do texto de uma norma que já existe. Você tem lá e você vai modificar. Por exemplo, em 2001, o processo legislativo foi alterado. E aí nós tivemos algumas modificações. Deixa eu pegar para vocês aqui. Então, olha só. Aqui, a emenda 32 alterou o processo legislativo. Originalmente era assim e passou a ser assim. Isso aqui foi fruto de uma emenda constitucional, que é uma norma, olha só. Olha como funciona a emenda. A emenda constitucional número 32 altera os artigos 48 e tais. Então, o que vai acontecer? A emenda vai dizer qual vai ser a nova redação desses dispositivos. Tá? Ó, todas as novas redações aqui. Nova redação do artigo 62, nova redação do artigo 64, 66, por aí vai. Ok? Uhum. Como eu falei para vocês, essa é uma manifestação do poder constituinte derivado, ou seja, é um poder constituinte fundado na própria Constituição, reformador, ou seja, ele reforma a Constituição. Ele altera a Constituição, preservando a sua estrutura original. Tá bom? Gente, como ele é uma manifestação de poder constituinte, não há deliberação executiva. Lembra das fases? Nós temos a fase iniciadora, aqui, fase iniciadora, fase constitutiva, e na fase constitutiva tem a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. Bem, a emenda à Constituição não tem deliberação executiva. Ela tem apenas a deliberação parlamentar. Tá bom? Por quê? Porque o poder constituinte derivado reformador pertence apenas ao Congresso Nacional. Ele não é compartilhado pelo presidente da República. Bora lá. O processo de emenda à Constituição, ele está previsto no artigo 60 da Constituição. O que é que ele vai dizer, o artigo 60 da Constituição? Bem, esse processo ele é formado por 3 fases. Bora ver quais são as fases que nós temos. 2, 2, 3, 5? O que, Adrinho? Eu não entendi. Então, olha só, vamos ver o que, que a Constituição diz em relação às fases desse processo legislativo. Fase iniciadora. Gente, como é a alteração da Constituição, há poucos legitimados a dar início a esse processo, tá bom? Então, eu sei que outras espécies legislativas vão ter vários legitimados. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, a iniciativa vai ser abrangente, vai ser geral. Então, qualquer deputado, qualquer senador, presidente, pode vir de comissão, enfim.
Na emenda, gente, como a alteração da Constituição é algo sério, só poucos legitimados podem deflagrar, podem dar início a esse processo. Quais são os legitimados? Artigo 60, caput. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? Só 13 casos. 1. Um terço dos membros da Câmara ou do Senado. Um membro dos parlamentares. Pessoal, atenção, isso não é para aprovar. Isso é só para dar início, só para propor. Então tá, a Adrine se elege deputada federal. E a proposta da Adrine é tornar... Deixa eu pensar o quê? O que a Adrine iria propor, gente? A proposta da Adrine é tornar a Carnaval direito fundamental, tá? A Adrine vai colocar o feriado do Carnaval como um direito fundamental do cidadão brasileiro. Maravilha! Tá? É a proposta da Adrine. A Adrine se elegeu com essa proposta. Pergunta, ela pode, só ela, apresentar uma PEC com este conteúdo? Não. Não. Ela precisa de ter pelo menos um terço de assinaturas para conseguir propor, tá bom? Não é admissível proposta de emenda por parlamentar isoladamente. Segundo, gente, pode propor o presidente. Professor, mas o senhor acabou de dizer que o presidente não participa da deliberação. Sim. A gente está na fase iniciadora, não na fase deliberativa. Na fase iniciadora, o presidente pode propor, e é só aqui que ele participa, tá bom? É a única hipótese na qual ele pode participar desse processo de emenda à Constituição. Tá bom? Terceira situação, mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma delas por maioria relativa. Então, mais da metade, 14. Pelo menos 14 Assembleias Legislativas, cada uma aprovando um projeto, propondo um projeto por maioria relativa, maioria dos presentes. Tá bom? São os 3 legitimados. Tá. Foi proposta. Então, a Adrine conseguiu lá um terço de assinaturas para propor. Quais são os passos seguintes, gente? Deixa eu ajeitar aqui meu fone de ouvido. Quais são os passos seguintes? Fase constitutiva, gente. O que é que nós temos em relação aqui? Bem, vai passar pelas comissões, vai ter discussão na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões temáticas. E lembra que eu disse, tem casos que o projeto nem passa pelo plenário. A emenda, a PEC, o projeto de emenda, sempre passa pelo plenário. Tá bom? Então, olha só. Em cada casa, a emenda vai tramitar pelas diversas comissões e será obrigatoriamente apresentada em plenário para votação. Ela vai em plenário. Gente, no plenário de cada casa, ela será votada 2 vezes. Tá bom? 2 vezes. E ela será aprovada quando? Ela será aprovada se obtiver em cada votação, no mínimo, 3/5 dos votos totais. Tá bom? 3/5 dos votos totais. Tá, entendi agora. Tá, 2 turnos, 3/5. Tá, entendi agora, Adrine. Ok? Claro, até aqui? Então, vai passar pela Câmara, passa pelas comissões, vota a primeira vez, 3/5. Foi aprovado? Vota de novo, 3/5. Foi aprovado, vai para o Senado, passa pelas comissões, vota, 3/5. Foi aprovada? Vota de novo, 3/5. Foi aprovada? Foi aprovada. Sempre 3/5. Sempre 3/5. Sempre 3/5. No mínimo, tá?
Professor, conseguiu maioria, mas não tem 3/5. Foi aprovada? Não. Tá bom? Mesmo que tenha maioria, se não obtiver este mínimo de 3/5, não é aprovada. Gente, se ela for rejeitada, ela morre. Acabou. E lembra, rejeitado é não alcançou 3/5. O professor tem maioria, não importa. Se não alcançar 3/5, foi rejeitada. Se ela for rejeitada, o conteúdo, a matéria daquela PEC não pode ser reapresentado, novamente proposto, naquela mesma sessão legislativa. Gente, sessão legislativa é o quê? É sinônimo, bora lá, de 6 meses, 1 ano ou 4 anos. Sessão legislativa é quanto tempo? É aquele período de 6 meses, o período de 1 ano ou o período de 4 anos? Período de 1 ano. Durante aquele 1 ano, durante aquele ano legislativo, ela não pode ser novamente proposta, tá bom? Tá, mas se ela foi aprovada, ela passa para a fase complementar. Se ela for aprovada nas 4 votações, ou seja, 2 na Câmara, 2 no Senado, ela será promulgada e publicada pelo presidente? Não. O presidente não participa da deliberação. Ela será promulgada e publicada pelas mesas diretoras do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado. Ok? Bem, isso tudo está no artigo 60, gente. O artigo 60 traz os limites expressos das emendas, tá? São 3 grupos de limites expressos que o artigo 60 traz. Os que nós vimos agora são os chamados limites expressos procedimentais. São as regras relativas ao processo legislativo das emendas, o processo para elaborar, para fazer uma emenda. Tá? Além dos procedimentais, o artigo 60 traz 2 outros limites, os circunstanciais e os materiais. O que são os circunstanciais? São os momentos, são os de crise, né? Nos quais a Constituição não pode ser emendada. Quais são esses 3 momentos? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Nessas 3 situações, ela não pode ser emendada. E tem os limites materiais. O que são limites materiais? São as cláusulas pétreas, normas que não podem ser abolidas, ou seja, retiradas da Constituição. Ok? Bora para o artigo 60 para a gente finalizar esse estudo? Olha só, gente. O artigo 60 vai dizer o seguinte. Então, iniciativa. Agora, bora para a fase constitutiva, né? Fase da deliberação. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada caso, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos, ou seja, em 2 votações. Marca a primeira, foi aprovada, marca a segunda. Professor, se ela for rejeitada em só uma das 4, ela foi aprovada? O que é que vocês me dizem? Se ela foi rejeitada em só uma das 4, ela foi aprovada? Não. Ela só vai ser aprovada se ela conseguir a aprovação nas 4 votações, ou seja, nos 2 turnos, nas 2 casas. Considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5 dos votos, tá bom? Uhum. Bem, a emenda foi aprovada. O que acontece? Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número. Que é o número? Emenda 32, emenda 33, emenda 34, tá bom?
nós já temos hoje mais de 100 emendas. Mais de 100. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão, tá bom? Só no ano seguinte. Tá, esses aí são os limites procedimentais, o processo de elaboração da emenda. Quais são os outros limites que nós temos na Constituição? Parágrafo 1º, limites circunstanciais. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Gente, olha só. A Constituição, ela nos protege de crises, de momentos de instabilidade, então ela não pode ser alterada em momentos de crise, senão ela perde a sua finalidade de manter a ordem, tá? E embora houve uma tentativa, né? O presidente Michel Temer, ele é um grande constitucionalista, né? Ele que inventou alguma dessas teses que nós estamos vendo aqui de processo legislativo, porque ele foi deputado por muitos anos e ele foi... Inventou não, inventar é uma palavra muito forte, né? É ele que defendeu algumas dessas teses. E ele foi até presidente da Câmara dos Deputados por muito tempo. Então, Michel Temer, ele propôs, quando ele foi presidente, né? Ele decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, só que ele queria aprovar uma PEC. E aí tem o parágrafo 1º, né? E aí a proposta de tese que seria levantada, olha a tese. A proposta de tese seria... eu não posso aprovar a emenda, mas eu posso dar o trâmite. Eu proponho, discuto, e aí deixo ela pronta. Quando terminar a intervenção federal, eu voto. Tá? Seria a proposta, tá? Mas acabou que não foi para frente essa ideia e acabou que não foi proposta a PEC. Tá bom? Eu acho que não seria vista essa ideia com bons olhos, não, tá? Porque a ideia que nós temos é que ela não pode ser feita nada no sentido da alteração da Constituição. Não posso caminhar com uma alteração durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Último limite, gente, que é o limite material do parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? Eu não posso fazer uma emenda que retire as seguintes cláusulas constitucionais. 1. Forma federativa de Estado, a organização do Brasil enquanto federação, que nós vimos já, né? 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. Bora lá, gente. Semestre passado, aos que resistiram e assistiram às aulas até o final, nós aprendemos sobre o voto e nós vimos que o voto ele é obrigatório. Está na Constituição que ele é obrigatório. Mas pode ser feita uma emenda para retirar o caráter obrigatório? É possível uma PEC que torne o voto facultativo no Brasil? Sim ou não? A Adrine decidiu mudar de pauta. Ela quer agora propor uma PEC para tornar o voto facultativo. Pode ou não pode? Acredito que não, ele não é cláusula pétrea. O voto mas essa característica não é. Só são características do voto que são cláusulas pétreas de ser direto. O que é que significa isso? Eu voto no próprio candidato. Secreto, eu não sou obrigado a revelar o meu voto. Universal, o voto é para todos. Não existem restrições no voto, gente. A partir de 16 anos, qualquer pessoa pode votar. Algumas são obrigadas, não é o que nos interessa. Mas todos podem votar. Um analfabeto pode votar? Pode. Um senhorzinho de 95 anos de idade pode votar? Pode. O voto ele é universal. E ele é periódico, é de tempos em tempos. Mas ele ser obrigatório não é cláusula pétrea. Então, pode ser alterado? Pode. Tá bom? O Brasil pode tornar o voto facultativo sem nenhum problema. Ok?
Voto direto, gente, é o que não vai deixar o Brasil adotar um modelo como o americano, que é o modelo do colégio eleitoral, que é eleição indireta, né? Você elege o delegado, delegada que vai e escolhe o presidente, ou que vota no presidente, né? Sim. Separação dos poderes. Eu não posso dividir, eu não posso eliminar a separação dos poderes e por fim os direitos e garantias individuais, tá bom? Essas cláusulas não podem ser removidas nem por emenda. Gente, tudo certo aqui com a emenda constitucional? Deu para acompanhar o raciocínio? Deu sim, professor. Perfeito. E sobre o questionário dessa semana? A Isso, então gente deixa eu vai bater comentar. muita cabeça?